Amados amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos na palavra de Deus. Queremos hoje fazer uma reflexão sobre a cura do cego Bartimeu. Essa passagem nós encontramos ela em Mateus, no capítulo 20, versículo 29 e 34, em Lucas, no capítulo 18, versículo de 35 a 43, mas nós vamos ler aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós temos a referência de 3 evangelhos aqui, ambos, sendo contada a história do cego Bartimeu. Mas antes de entrar na palavra, eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, como sempre, não esqueça do like, dá aí o seu joinha, para que juntos chegamos mais longe e possamos refletir na palavra do Senhor com mais e mais pessoas, porque o que nós mais estamos precisando nos dias de hoje é chegar mais perto de Deus, porque Jesus está voltando, meus amigos. Então, vamos refletir na palavra de Deus, vamos tirar um tempinho da nossa semana, do nosso dia, para louvar e adorar a Deus. Mas antes de ler, peço a gentileza, dá logo de início o joinha, que senão você esquece do final, tá bom? Vamos à palavra de Deus que nos interessa, né? Então, meus amigos, vamos entender aqui sobre o assunto do cego Bartimeu. Diz a palavra de Deus. Depois chegaram a Jericó. E ao sair, ele, Jesus, de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão já esperava sentado junto ao caminho um mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu. Então, Jesus saíra ali daquela cidade, de Jericó, mas logo na frente já tinha uma grande multidão na beira do caminho, e sentado ali na beira do caminho se encontrava ali o cego Bartimeu, porque diz a palavra de Deus, no versículo 47, o seguinte: o cego Bartimeu, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, ele Jesus, Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meus amigos, a pessoa, quando ele quer chegar até Jesus, quando ele quer chegar até a Deus, não tem barreira. Olha que esse jovem, ele era uma pessoa cega. O texto aqui não diz se ele nasceu cego, mas pelo pedido que ele fez para Jesus, ele pediu Jesus que, mestre, faça com que eu veja. Então, dá a entender que ele já tinha cegueira de nascença. Então esse cego ouviu
Ele ouviu, mas ele sentiu que era Jesus que vinha e ele sabia que Jesus ia passar por ali, em meio à multidão, ele também ficou sentado ali na beira do caminho. Nós não podemos ficar sentado à beira do caminho esperando Jesus passar, porque Jesus está presente. Naquela época, Jesus evangelizava de aldeia em aldeia, ele passava em lugares para curar, para libertar, mas hoje nós temos que buscar Jesus em 24 horas por dia, porque Jesus não vai passar, Jesus está conosco, ele já veio, ele está querendo nos salvar, ele quer nos libertar, basta que eu e você tenhamos sede. Sede de quê? De estar mais próximo de Deus. E o cego Bartimeu, filho de Timeu, ele era cego, mas ele, diz a palavra que ele ouviu. E ele teve fé, ele foi. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam. No momento que a pessoa está precisando de Deus, ela não está preocupada com a multidão que está em volta dela, ela grita porque ela quer receber, ela tem fé para isso, ela grita aonde ela tiver a sua dor, a hora que ela entende que ela precisa de Jesus, ela grita, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E assim o cego Bartimeu fez. E o interessante que Jesus parou e mandou chamar, né? Jesus parou e disse, clamai-o e chamai-o. E então eles chamaram, e quando ele sentiu chamado por Jesus, ele lançou de si a capa e num salto ele colocou de pé. Aquela capa que ele carregava pode ser uma identidade para a sociedade qual ele era cego, mas qual a capa que hoje tem sobre os ombros de muitos? É a capa do engano, da falsidade, do fingimento, do pecado escondido. Então, nós temos que jogar tudo fora da nossa vida, como o cego Bartimeu lançou a capa, foi até Jesus, e ele queria ver, e Jesus lhe deu a visão e mandou que, veja, vai, a tua fé te salvou. E ele seguiu a Jesus dali para frente. Então, meu amigo, minha amiga, precisamos de ter fé, fé inabalável, ter confiança. Aquilo que você e eu, nós pedirmos para Deus, pedirmos com fé. Se nós estivermos num lugar, num monte, orando, vamos clamar bem alto. Jesus não mudou, Jesus, ele está aqui, ele quer nos curar de qualquer for o problema, é impossível. Jesus é solução para causas impossíveis. Jesus é visão para o cego, é audição para os surdos, é a voz para os mudos. Vamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos sempre estar buscando a Deus e pedindo Ele que tenha misericórdia de nós, porque se não for a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida,
os nossos inimigos já tinham nos consumido vivo. Quando eu refiro inimigo aqui, eu falo no inimigo das nossas almas. E nós bem sabemos que a palavra de Deus nos diz que ele está ao derredor procurando a quem o tragar. E como nos dias de hoje isso tem multiplicado. Os inimigos da nossa alma têm multiplicado, porque o inimigo da nossa alma, ele sabe que o tempo dele já acabou. Ele sabe que Jesus a qualquer momento vai fazer chamada de um povo que ainda luta para segui-lo pelo caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, somos um povo que lutamos para seguir Jesus, para que tenhamos vista e vejamos o que Ele quer de nós, qual o propósito que Ele quer que eu veja, qual a voz que Ele quer que eu ouça. Nós precisamos seguir Jesus pelo caminho bem de perto e não ficarmos à beira do caminho, porque na beira do caminho nós não vamos receber de Deus a nossa salvação. A palavra de Deus para nós é que seja sim, sim e não, não. Ou sejamos crentes fiéis, verdadeiros adoradores e obedientes a Deus, não tem meio termo, meu amigo ou minha amiga. Ou é ou não é. Ou eu sirvo a Deus com sinceridade, com firmeza nas suas palavras, ou eu fico na beira do caminho. E na beira do caminho não adianta ficar, porque só vai entrar no reino dos céus quem está no caminho, que é Jesus. Jesus, ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas também ninguém vai até Jesus se não for tocado pelo Espírito Santo. Porque Jesus não é um chá amargo que se vira goela abaixo de uma criança indefesa. Mas Jesus é sabor de mel. Jesus, diz a palavra de Deus, quando Zaqueu foi ter com Jesus, diz que Zaqueu desceu da árvore que estava, Jesus falou, desce-te, e diz a palavra que ele recebeu Jesus gostoso, quer dizer, com alegria. Jesus tem que ser desejado, Jesus tem que ser aquele pão que eu almejo comer todos os dias, aquela água fresquinha que eu desejo tomar todo instante para me manter hidratada, para me aliviar do calor. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva que desceu do céu. Precisamos de estar no caminho para que nós estejamos bem perto do Mestre, porque só no caminho é que vamos chegar no final da estrada, que é o reino onde Jesus foi nos preparar o lugar. Jesus quer que eu e você sejamos obedientes, sejamos entendedor da tua vontade, porque Deus, ele nos enviou aqui, não é para acumular riqueza, não é para estar pensando só em coisas dessa terra, mas Jesus enviou-nos aqui para fazermos uma trajetória de vida com obediência, louvando e adorando, porque o reino dos céus começa na minha vida, meu amigo e minha amiga, e na sua vida é aqui, nessa caminhada. Essa caminhada
o reino do céu se está sendo trabalhado no meu interior, no seu interior. Nós somos uma pedra bruta que Deus pega para lapidar e nos entrega para Jesus. E Jesus nos capacita, Jesus nos dá força. E esse Jesus pega, nos tira todas as raposinhas. O Espírito Santo vai trabalhando conosco dia a dia, para cada dia nós sermos mais e mais fiéis a Deus, obedientes. Porque nós não estamos isentos de pecar, porque o pecado faz parte da natureza humana. A palavra de Deus diz que muitas vezes a pessoa pode pecar no olhar, no pensar, sem nem falar. Então, hoje, nós temos que vigiar muito a nossa própria vida. E, enquanto tem o contrário, tem muita gente que vigia a vida dos outros e não vigia a própria vida. Nós temos que ser vigilantes da nossa própria vida e estar todos os dias vendo em que podemos melhorar. Porque no dia que eu estiver pronta, Jesus faz chamada do meu nome. A hora que eu estiver pronta, que eu tiver terminado a missão que Ele me enviou aqui na Terra, Ele faz chamada do meu nome. Assim é de todo ser humano. Deus enviou você, meu amigo, minha amiga, para uma missão. A nossa vida nessa terra, ela é uma missão. Uma missão de quê? De louvar e adorar a Deus, fazer as coisas certas, ter bom caráter, ter bons exemplos, pedir Deus todo dia, como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me mostra o que eu devo melhorar, onde devo melhorar, o que eu preciso lançar fora, qual a capa que eu posso estar carregando, se tem alguma capa sobre mim, me faça que eu veja, que eu lance fora. Eu quero ser, Senhor, diante de Ti, uma joia preciosa. Nós temos que estar com esse pedido para Deus todo dia, com essa reflexão, porque eu e você não se tornamos uma joia rara na mão de Deus, sem que primeiro Ele trabalhe comigo, com você, porque na nossa caminhada, nos trilhos do Mestre, nós estamos aprendendo com Jesus e sendo lapidado por Ele. Nada vem na nossa vida que não seja para o nosso crescimento, para que seja prova de fé, paciência e muitas vezes resignação. Nós temos que ser seguidores de Jesus, colocando na nossa vida o exemplo que Ele deixou de renúncia. Jesus renunciou à glória, Ele se esvaziou de todo o conforto junto ao Pai, por minha causa e por sua causa. Eu não merecia, nenhum de nós merecíamos tão grande amor, e Jesus quis me amar, quis amar você. Você é amado do Mestre, você é um escolhido, você é chamado. Jesus mandou chamar o cego. E hoje, o que os pastores e missionários têm feito? Chamada aos cegos deste mundo, que têm olhos abertos só para as vaidades do mundo, mas não tem os olhos abertos para a verdade que é a palavra de Deus. Hoje, ninguém quer mais refletir a reflexão igual, às vezes passa um pouquinho de 30 minutos,
Já ouvi de muita gente, mas seus vídeos são longos. Se eu não puder ter com Jesus 30 minutos do meu tempo, como que eu posso ser uma seguidora do Mestre e querer morar com ele no reino? Se 30 minutos para mim é demais refletir no ensinamento de Deus para minha vida, como vou eu querer morar no reino, ser eterno junto com Jesus? Eu nem posso ir para o reino, morar com Jesus, porque eu não quero ter com Jesus 30 minutos aqui nesta vida para meditar na grandeza, no amor, nas renúncias que ele fez para me libertar, para me salvar, para me dar força para caminhar, para me dar saúde, para me curar, para me dar livramento. Um Jesus que está comigo, com você, 24 horas por dia, não nos abandona, não nos deixa nenhum minuto sós. Diz a palavra de Deus que se teu pai e a sua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Então Jesus não nos abandona momento nenhum, e nós achamos demais ficar perto de Jesus 30 minutos. Vamos amar mais a Deus, desejar mais de Deus, desejar mais dessa água viva que é a palavra de Deus. Vamos desejar ter essa maior prosperidade, que ela é eterna, que é Jesus na nossa vida. Toda renúncia que eu fizer é pouco, porque eu não sou merecedora do reino, nenhum de nós somos. Toda renúncia que nós fizermos é pouco. Mas uma coisa nós temos que deixar muito claro: ser crente fiéis não é ser bobo, não é um incrédulo achar que você é crente, que ele pode te pisar, fazer você de tapete. Como cristão, você tem autoridade de repreender o demônio quando ele vem na forma de pessoas te afrontar. Porque Jesus fez isso quando Pedro teve um momento de fraqueza. Jesus falou para Pedro: afastai de mim, Satanás. Porque Jesus, como Deus, viu que Pedro, naquele momento ali, estava fora de si. O ser humano, às vezes, se empresta a boca para o inimigo das nossas almas para nos afrontar. Acha que o crente é bobo, que ele pode ouvir desaforo à torta e à direita. Ser crente é louvar e adorar a Deus, mas ser humilhado pelo inimigo das nossas almas, jamais. Ser humilhado por incrédulos, jamais. Por isso, eu louvo a Deus em uma igreja a qual eu servi Jesus 23 anos, eu deixei de servir Jesus porque mudei de cidade, de servir Jesus naquela denominação, mas eu aprendi muito, eu devo a Deus, porque ali eu aprendi que o crente é chamado para fora e não devemos estar misturando nas rodinhas de escarnecedores, não devemos estar de papo com o incrédulo, porque a nossa conversa com o incrédulo é falar do amor de Jesus. Não podemos participar dos assuntos que elas conversam, porque a Bíblia fala, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, eu falo do amor de Jesus. Se o coração da pessoa está cheio de política, ela só fala em política. Se o coração dela está cheio de futebol, ela só fala em futebol. A pessoa, se o coração dela está cheio de avareza, ela só pensa em dinheiro, em ganhar mais e amontoar mais e mais, esquecendo que a vida é curta e que daqui não se leva nada. Nós temos sim que trabalhar a nossa vida
para construirmos um reino eterno aqui e agora, porque muitas das vezes a pessoa é pego numa chamada, quando Jesus chama a sua senha, às vezes ela está dormindo, ela nem acorda. Por isso precisamos estar preparados todo momento, estar buscando nos preparar cada vez mais, estar procurando nos separar das rodas de escarnecedores, estar sempre com Jesus no centro do nosso coração, para que o nosso coração não tenha espaço para raiz de amargura, nem para ódio. Mas o irá, às vezes, é normal, porque o próprio Jesus teve um dia que ele chegou no templo, onde é a casa de oração, e ali ele encontrou os cambistas negociando ali dentro da casa de oração. Diz a palavra do Senhor que Jesus dobrou uma corda em 3 partes, desceu no lombo de todo mundo, pôs todo mundo para correr. Ali ele agiu como Deus e soltou todos os bichos que eles estavam negociando dentro do templo e bradou com eles: não fazeis da casa do meu pai covil de bandidos. Aqui é chamado casa de oração. Então, o templo é consagrado a Deus para ser uma casa de oração, onde eu e você vamos ali ter um momento de comunhão com nossos irmãos e fazer as nossas orações. Mas a nossa comunhão com Deus, ela começa dentro de casa. Não adianta eu ou você ir para a igreja falar de um Jesus de boca para fora. Nós já temos que chegar na igreja com Jesus na nossa vida. Assim tem que ser a minha vida, tem que ser a nossa vida. Amém? Vamos orar? Não esqueça do like, meu amigo, minha amiga. Dá o joinha, faça aí a sua parte. Vamos levar essa reflexão a mais vida. O seu joinha faz com que essa palavra chegue mais longe. Eu estou falando aqui, mas você está evangelizando aí, quando você impulsiona o vídeo para que ele vá mais longe. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós te pedimos, ó Deus, que nos dê visão de águia, para que possamos fugir, ó Deus, do laço do passarinheiro, para que possamos ver o que está ao nosso derredor, dar-nos ouvidos, ó Pai, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo a todo instante, para que, Senhor, venhamos nos desviar, ó Pai, das armadilhas, dos coisas que são colocadas em nosso caminho, aguardando o momento para nos tropeçar. Dá-nos livramento dessas pessoas malignas que vêm conversar conosco com o seu telefone armado para gravar conversa, tentando nos pegar na palavra. Assim foi com Jesus. Muitos tentavam pegar Jesus na palavra e as pessoas pensam que o crente é bobo e às vezes aproxima do crente já com um telefone, já na posição de gravar o que a pessoa fala para usar a fala dela contra ela. Mas Jesus dá-nos livramento dessas pessoas que tentam nos gravar quando estamos conversando para nos acusar com a nossa própria palavra. Às vezes elas querem, ó Deus, colocar palavra na nossa boca para que ela venha usar a palavra contra nós mesmos. Dá-nos livramento desse tipo de gente. Afasta de nós esse tipo de inimigo oculto. Vem para nós como se fossem amigos, mas no fundo são lobos devoradores. Dá-nos livramento do inimigo que sempre está ao derredor querendo nos fazer tropeçar. Amado Deus e eterno Pai, abençoa, Senhor,
todas as crianças do nosso Brasil, do mundo inteiro. Abençoa, Senhor, todos os governantes, os que estão na iminência de governar. Abençoa, Senhor, os enfermos, dando saúde a cada um. Abençoa, Senhor, também os presidiários, para que eles possam ter mudanças de vida. Abençoa nossos vizinhos, abençoa, Senhor, a todos os nossos amigos, abençoa os nossos inimigos ocultos e os declarados, que o Senhor abençoe, dando eles oportunidade de salvação. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa nossa família, abençoa nossos parentes, abençoa cada um de nós, dando-nos vida, saúde e sabedoria para estar sempre jogando fora da nossa vida tudo que não te agrada e não te pertence. Fica conosco, Jesus, nós te pedimos, hoje e sempre. Amém? Meu amigo, minha amiga, Jesus te ama.